Muito bem, seja bem-vindo a esse curso livre em Teologia. Nós estamos tratando da nossa disciplina de Bibliologia, que é a disciplina onde vai tratar sobre a doutrina das Escrituras, sobre a Palavra de Deus num todo, sobre a revelação, sobre a inspiração, a questão do processo de da formação do cânon, também toda essa questão que envolve a transmissão dos manuscritos, né? Assim como também traduções. É uma disciplina muito interessante, muito importante para a nossa vida e para o nosso conhecimento. E na nossa aula de hoje, a aula de número 2, então nós queremos falar sobre a inspiração e a canonicidade da Bíblia. Então esse vai ser aí o nosso assunto de hoje, tá certo? Então vamos caminhar aqui. Sempre aqui na parte superior você tem o nome, né, do capítulo, da aula do dia, né? No caso, essa é a nossa segunda aula, a inspiração e a canonicidade da Bíblia. Então está sempre aqui para você. Aí conforme aqui embaixo o tópico, é o tópico aí, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, por exemplo. Hoje serão 3 tópicos, né? E dentro desses tópicos nós teremos sempre subtópicos, representados pela letra A, B e assim por diante. E dentro desses subtópicos nós temos outros pequenos subtópicos representados aí por um númerozinho que fica dentro de um colchete, certo? Então só para você entender esse esquema, ok? Então, primeira coisa, um livro inspirado por Deus. Estamos falando aí da Bíblia, né? O Lewis Sperry Chafer, esse teólogo aqui, ele foi o fundador do seminário de Dallas. Não devemos confundi-lo com Francis Schaeffer, que foi também um outro grande teólogo, né? Um grande pensador cristão do século XX, Francis Schaeffer. Excelente, inclusive indico a você que você busque materiais aí do Francis Schaeffer, que você pode encontrar aí em várias editoras, especialmente a editora Monergismo, tem lançado aí obras do Francis Schaeffer, você pode dar uma verificada. Mas aqui estamos falando do Lewis Schaeffer. Lewis Schaeffer também foi um teólogo, tem uma teologia sistemática e ele foi o fundador, aí, junto com um outro irmão, ele foi o fundador do seminário teológico de Dallas, né? O Dallas Seminary. Então, o que diz o Lewis Schaeffer? Ele argumenta que a Bíblia é um livro que o homem não poderia ter escrito se quisesse, e não o teria escrito se pudesse. Então, essa é uma grande verdade, né? Então, veja só, a inspiração é uma atitude divina. Então, observe, só abrindo aqui um parênteses, aquilo que falei em relação aos tópicos da aula, né? Para que a gente possa compreender. Então, o nosso tópico maior nesse momento é esse aqui, ó. Estamos dentro da aula 2, que é esse capítulo 2 aqui em cima, mas estamos sendo guiados por esses pequenos tópicos. Então, nesse momento, estamos focados aqui, ó, um livro inspirado por Deus. Aí, dentro desse tópico, nós vamos ter aqui esse subtópico, ok? Depois pode ocorrer que você vai ver esse subtópico e dentro desse subtópico você vai ter outros pequenos tópicos também, que daí vão estar representados por um colchete com um númerozinho dentro, tá certo? Então só para frisar isso novamente, fechando aí o parênteses, vamos adiante então. A inspiração é uma atitude divina, ou seja, a Bíblia é inspirada por Deus, né? Paulo nos ensina em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavra é a tradução para theopneustos, que vem do grego, né? Que literalmente quer dizer soprada por Deus. Deus escolheu alguns autores humanos e lhes soprou, ou seja, lhes deu toda a revelação que decidira dar aos seres humanos, né? Então, em outras palavras, de acordo com o pastor e teólogo Paulo Anglada, a inspiração ou a inspiração das Escrituras significa que ela é de origem divina, que embora a Bíblia tenha sido escrita por cerca de 40 pessoas, essas pessoas a escreveram movidas pelo Espírito Santo e de tal modo dirigidas por ele que tudo que foi registrado por elas nas Escrituras constitui-se em revelação autoritativa de Deus, certo? Então a inspiração é divina, né? Os autores foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro do Paulo Anglada aqui, você tem aí o nome do livro, Sola Escritura, a editora é Os Puritanos, certo? Então sempre que você vê esses livros aqui, ou eu citando algum teólogo, primeiro é para que você saiba que esse material não são coisas que eu inventei ou que nós criamos, né? Na verdade é fruto de pesquisa, né? Da fala de um teólogo, de outro, de pessoas respeitadas no meio acadêmico.
pessoas que têm contribuído muito com a obra do Senhor em toda a terra, né, em todo o globo. Então sempre nós estaremos pautados aí em teólogos que são referências, pessoas aí que têm produzido bons materiais para os cristãos aí, tá certo? Então isso é bom porque dá a você a segurança de que eu não estou falando coisas que eu inventei, eu estou pautado aí em bons teólogos, isso é muito importante, ok? E aí também serve a você como indicação de material. Sempre que você vê ali a citação de um teólogo, que você vê ali o material dele entre parênteses, isso significa que você pode ir atrás desse material. Você pode se interessar por esse material e quem sabe até adquiri-lo, tá certo? Então fica aí como indicação para você também. Voltando ao ponto, a Bíblia, né, ela é de inspiração divina. Também a inspiração ela inclui elementos humanos, isso é importante lembrar. Essa é a explicação para termos diferentes estilos literários e até mesmo diferentes níveis de instrução. Esses autores humanos viveram em datas e contextos diferentes, dando um colorido especial e diversificando a mensagem da Bíblia. Agora observe bem o que diz o teólogo John Deck, no Manual de Teologia, né? Ele explica que a doutrina da inspiração bíblica, quando devidamente entendida, não subentende que o Espírito Santo tivesse empregado os escritores sagrados como meros instrumentos inconscientes. Pelo contrário, afirma que a memória deles, bem como as suas capacidades, foram utilizadas na execução da obra, tanto quanto suas mãos o foram, embora insistindo que essas mãos, por certo, também foram controladas pelo guia infalível, né? O que está sendo dito aqui, irmãos, é que a Bíblia também envolve esse elemento humano. Então existe ali estilo, jeito de escrever, existe ali a capacidade de um, às vezes é um pouco superior que a capacidade de outro, né? Então por isso que você tem diferentes formas de escrita na Bíblia. Se você pega uma carta de Pedro e pega as cartas de Paulo, a forma de escrever é diferente, né? Então isso representa e aponta para esse elemento humano, né? Para Deus preservou, melhor, Deus usou isso, né? Deus se utilizou desses elementos humanos para que a sua palavra inspirada e divinamente conduzida pelo Espírito chegasse até nós, certo? Então é importante destacar, a Bíblia é de inspiração divina, mas também há esse elemento humano, ok? Desse modo, a Bíblia se distingue de todos os demais escritos humanos, pois cada palavra sua é a palavra de Deus e, portanto, infalível e inerrante, certo? Agora uma pequena distinção entre inspiração e revelação. Nós já vimos então que a Bíblia é inspirada, ou seja, ela é de origem divina. Nós vimos também que há o elemento humano, ok? Agora uma breve distinção entre inspiração e revelação. Primeiro, veja o que significa a revelação, né? O Paulo Anglada vai explicar para nós então. Revelação é a comunicação de verdades que aprove a Deus transmitir. Então é a comunicação da verdade de Deus. Agora veja a inspiração. É assegurar a infalibilidade do registro daquilo que foi revelado, né? Então a revelação tem a ver com a comunicação da verdade. A inspiração é essa segurança de que aquilo que está sendo transmitido é verdadeiro, certo? Então revelação e inspiração. Agora observe adiante. Deus inspirou e conduziu homens para registrar a sua palavra. Para nos ajudar em um resumo sobre a questão que envolve a inspiração bíblica, e eu adianto para você que alguns chamam na verdade de expiração, porque foi soprada, né? A ideia da palavra theopneusto é soprada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus ou soprada por Deus. Apenas para adiantar você, há alguns que dizem que o termo correto seria expiração, visto que inspiração é trazer algo para dentro dos pulmões, sendo que a palavra foi soprada para fora. Então alguns dizem que o correto, o ideal seria expiração. Mas não se preocupe com isso, eu estou apenas colocando você para que você saiba de antemão. Se porventura em algum momento você ler ou ouvir falar, você já vai lembrar que você foi avisado, tá certo? Mas normalmente, quando você vai estudar o assunto, quando você vai a uma teologia sistemática para aprender sobre bibliologia ou qualquer outro assunto nesse sentido, o termo que você vai usar é inspiração, tá certo? É o termo que você vai encontrar, que você vai ler,
que você vai utilizar, tá ok? Então eu só coloco aí para você esse detalhe para que você saiba, tá certo? Beleza? Então veja só, o gráfico é elaborado pelo irmão Enomir dos Santos, lá do canal BD Views, que é um ótimo canal por sinal, você pode ficar à vontade aí para procurar, tá certo? Ele montou esse gráfico aqui que é bem interessante. Veja só, a divina inspiração, né? Palavra grega theopneustos, né? Theopneustos. Então é a ideia de soprada por Deus, né? E aí isso foi então registrado ou gravado em pedra, papiro, pergaminho e também no coração dos homens. Deus levou em conta, irmãos, a cultura, o ambiente cultural da pessoa, a linguagem que a pessoa utiliza, o gênero literário e também as peculiaridades de cada um, certo? Então a Bíblia tem esse fator que Deus soberanamente usou homens para registrar a sua palavra, certo? Isso responde àquela questão que muitas vezes você ouve, que vira até uma piadinha, né? A Bíblia foi escrita por homens. Então exatamente esse é o ponto, foi escrita por homens inspirados por Deus. E aí precisa explicar o que é inspiração, lembra? É Deus então agora se assegurando, Deus assegurando que aquilo que vai ser transmitido é a verdade, certo? A revelação é a comunicação da verdade e a inspiração é a segurança infalível de que a verdade vai ser transmitida de forma como ela é, certo? Então, nós temos aí a certeza de que Deus inspirou homens para registrar a sua palavra, certo? Stephen Kirchner aí no material Papel Normativo das Escrituras, ele explica que os escritos humanos foram conduzidos, a palavra que ele usa, conduzidos, em grego, peromenoi, essa é a palavra, né? O significado é conduzidos pelo Espírito Santo para que registrassem o texto soprado por Deus, o qual possui autoridade de palavra de Deus e cuja prerrogativa é ser obedecido. A palavra de Deus está aí, essa autoridade na palavra de Deus é para que nós a obedeçamos, para que nós a sigamos, certo, irmãos? Então vamos aqui adiante, vimos no ponto 1, então, acabamos de ver sobre o livro que é inspirado por Deus, vimos que a Bíblia ela é divina, mas ela tem esse elemento humano, né? Deus lidou com homens para registrar a sua palavra, né? Então é importante deixar claro isso. Mas a palavra é de origem divina, palavra grega theopneustos, lembra disso? Porém, Deus conduziu esses homens por meio do seu Espírito para que eles registrassem a palavra de Deus, ok? Agora vamos então ao ponto, né? Ao ponto de número 2, a formação do cânon. E aí vamos começar com a origem do termo cânon. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Veja só, o que é cânon? O que significa cânon, né? Quando se usa esse termo, do que se está falando? É o conjunto de livros inspirados por Deus. Isso então é chamado de cânon. No caso, os 66 livros que você tem na sua Bíblia, este é o cânon. No Antigo Testamento, o cânon está organizado em 39 livros. No Novo Testamento, o cânon está organizado em 27 livros, totalizando 66 livros. Ali está então o cânon, ok? Agora vamos entender então como funciona essa questão da palavra cânon, como é que isso foi organizado, como foi esse processo, ok? Segue adiante. Segundo o Rudy Zimmer e Teixeira, nesse material aqui, a formação do cânon pela SBB, SBB quer dizer Sociedade Bíblica do Brasil. O termo grego cânon vem de uma palavra semítica que significa cana. Cana. Olha só, começou a referir-se a cana como um dos primeiros instrumentos de medida e dessa maneira veio a designar a cana de medida. Então, cânon vem da palavra cana, que é a ideia de uma cana para medir, quase como que a ideia de uma régua. É uma coisa que te fornece algum tipo de alinhamento, algum tipo de padrão. Essa é a ideia, né? Cânon também designou um instrumento de alisar ou nivelar, similar ao termo moderno régua de pedreiro. Depois, figuradamente, passou a significar aquilo que regula, julga ou serve como uma norma ou modelo para outras coisas. Essa é a ideia de cânon, né? No século IV, isso quer dizer o ano 300 e pouco, no
termo cânon veio a ser usado para as escrituras primeiramente por Atanásio, em 352 d.C. e depois no concílio de Laodiceia, em 360, certo? Então veja bem, o termo cânon, né? Cânon traz a ideia de régua, ou até mesmo de regra, de padrão, né? Aquilo que serve para julgar todas as coisas, né? Então, a primeira vez que esse termo foi usado se referindo às escrituras, segundo, né, relatos aí, está ligado aí à pessoa do Atanásio. E você vai ver logo mais adiante nessa aula que também foi o Atanásio, em relação ao cânon do Novo Testamento, foi o Atanásio que fez menção dos 27 livros do Novo Testamento pela primeira vez. Você vai ver isso daqui a pouco. E quanto ao uso então do termo, não da lista dos livros agora, do termo cânon, se referindo às escrituras, o primeiro, segundo relatos que fez isso, foi Atanásio, certo? Então veja só adiante. Nesse sentido, o termo cânon passou a referir-se ao grupo dos livros reconhecidos pelas igrejas ou comunidades locais como regra de fé e vida, certo? Veja o que Paulo diz em Gálatas 6,16. E para todos os que seguem essa regra, interessante que a palavra no grego é cânon, na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus, certo? Então essa é a ideia de cânon, é a ideia de regra, é a ideia de padrão, aquilo que regula, aquilo que é usado para medir e avaliar todas as coisas. No caso, então, estamos nos referindo, cânon, estamos nos referindo aos 66 livros da Bíblia Sagrada. 37 no Antigo, 39 no Antigo, e 27 no Novo Testamento. Ok? Vamos adiante. Então vamos falar sobre o cânon do Antigo Testamento. Vamos lá. Sobre o cânon do Antigo Testamento, a nível de conversa inicial, o pastor e teólogo John MacArthur, bem conhecido, você pode procurá-lo aí na internet, né? Nesse livro aqui, Como Obter o Máximo da Palavra de Deus, pela editora Cultura Cristã, ele destaca que o cânon do Antigo Testamento foi fechado, ou quer dizer, o último livro foi escrito por volta do ano 425 a.C., com a profecia de Malaquias. Não havia dúvidas sobre quais livros tinham sido inspirados por Deus, né? Então isso sempre foi muito, de modo geral, é claro, né? Sempre há os detalhes no meio disso, mas de modo geral, isso sempre foi muito tranquilo dentro do povo judeu, sobre os livros do Antigo Testamento que foram inspirados, os 39 livros, né? Então você vai ver e aprender um pouquinho mais agora sobre isso. Veja só, desde a Reforma, os protestantes aceitam os 39 livros, de Gênesis a Malaquias, que aparecem nas edições comuns da Bíblia das Bíblias publicadas nos dias de hoje. Os católicos romanos e os cristãos ortodoxos orientais, no entanto, preservam vários livros apócrifos, do grego oculto, né? Lembre-se que mais adiante, na verdade, na nossa terceira aula, a nossa terceira aula será exclusivamente sobre os livros apócrifos. Então vamos entender um pouquinho sobre o que são de fato esses livros apócrifos e também o que se chama de pseudoepígrafes. Nós vamos aprender um pouco sobre esses termos, apócrifos e pseudoepígrafes. Isso na aula de número 3. Nós vamos tratar sobre isso, ok? Então saiba que dentro das edições de Bíblia no catolicismo romano, você tem ali o acréscimo desses 39 livros que fazem parte do cânon, que vem da Bíblia hebraica para nós. Você tem mais 7 livros que foram acrescentados, que são os conhecidos como livros apócrifos. E dentro das igrejas orientais, né, ortodoxas orientais, também você tem aí, em alguns casos, a adesão dos livros apócrifos, certo? Porém, nós seguimos aquilo que está na Bíblia hebraica, os 39 livros de Gênesis a Malaquias, certo? Eles também são chamados, esses livros são chamados de deuterocanônicos, ou seja, o segundo cânon. Seria a ideia de uma revelação, de uma inspiração, melhor dizendo, que veio depois, um segundo período de cânon. Isso, claro, você vai ver que não é bom, isso não é muito coerente, né? Mas nós falaremos sobre isso na aula de número 3, tá certo? Então, quando você ver aqui sobre o termo apócrifo ou deuterocanônico, especialmente apócrifo, né?
Então lembre-se que estamos falando de livros que nunca foram, digamos assim, tidos como inspirados pelo povo judeu e também nem pelo pessoal no Novo Testamento. Então são livros que sempre houveram dúvidas, né, se eram de fato inspirados ou não. Alguns deles apenas utilizados como uma fonte histórica, um material contendo algum tipo de sabedoria, né, mas nunca visto como inspirados. Então alguns vão encontrar nesses livros algumas bases para defender ensinos errados se formos compará-los com a palavra de Deus, ok? Então sempre que você ver aí apócrifos, está falando de livros que não são inspirados por Deus, certo? Vamos adiante. Então vamos falar sobre o cânon hebraico. Estamos falando sobre o cânon, a formação do cânon, no caso agora o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e agora então vamos ver sobre o cânon hebraico, desses 39 livros, certo? Vamos dar uma olhada. Paulo Anglada comenta que, embora o conteúdo do cânon protestante, que é o que nós temos hoje, né, seja o mesmo do cânon hebraico, é exatamente o mesmo, 39 livros, né? Agora observe aqui, a divisão e a ordem dos livros são diferentes. Eis a divisão e a ordem do cânon hebraico. Então vamos ver aqui, você tem essa organização, perceba, aqui o Pentateuco é igualzinho, mas aqui já vai mudar já. Aqui já vai ficar um pouco diferente, entende? Olha só, termina com 1ª e 2ª Crônicas. O Antigo Testamento, dentro da organização do cânon hebraico, ele termina com 1ª e 2ª Crônicas, certo? Só que se você for ver, são os mesmos livros que nós temos no Antigo Testamento que você tem aí na sua casa. A única questão é que muitas vezes vai acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, você não tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Você tem apenas como se fosse um livro só. Os 12 livros dos profetas menores que nós temos, eles estão também no cânon hebraico. Só que a diferença é, eles são colocados juntos, como se fossem um livro só. Mas se você for fatiar, você vai ter ali o Oséias, Joel, Amós. Por isso que você já vai ver um pouquinho como às vezes muda o número quando você fala, o número de quantidade de livros. São os mesmos, se você fosse abri-los e destrinchá-los, são os mesmos 39 livros. Porém, se você pega, por exemplo, 12 livros de Oséias a Malaquias e junta em um livro só, você já diminuiu 11, na verdade, isso que eram 12, né? Então é isso que vai acontecer muitas vezes dentro do cânon hebraico, certo? Mas não muda absolutamente nada dos 39 livros. A única coisa é que às vezes tem livros que são colocados juntos, tá certo? Então apenas saiba disso. Perceba como está organizado aqui o Pentateuco, ou conhecido como Torá, também os profetas, ou Nevins, e também os escritos, Ketuvim, né? Então aqui você tem essas 3 divisões, né? Esses 3 blocos que dividem aí o cânon hebraico. Observe aqui embaixo. A Bíblia hebraica dos judeus é o Antigo Testamento, conhecido por Tanakh. Observe aqui as iniciais, TNK. Sigla que vem das iniciais da divisão Torá, aqui ó, Torá você tem aqui, também Nevin você tem aqui, e Ketuvim aqui também você tem, certo? Então, TNK. Aí você tem o A aqui no meio, então se lê Tanakh. Quando fala em Antigo Testamento, os judeus normalmente vão usar esse termo, Tanakh, certo? Então por conta dessa divisão, Torá, Nevin e Ketuvim, certo? Então esse é o cânon hebraico do Antigo Testamento. E nós seguimos exatamente este mesmo cânon. Lembre-se, a única diferença é a maneira com que eles estão organizados, tá certo? É apenas isso que vai mudar. Os mesmos livros, mas com arranjos diferentes. Então observe, a disposição em que se encontram os livros do Antigo Testamento hebraico é diferente das outras versões, pois se constitui de 24 livros. Todavia, são exatamente iguais aos 39 das Bíblias protestantes. Dentro desse ponto, seguimos contando com a ajuda de Paulo Anglada, que nos explica o seguinte. Olha só, o conteúdo era o mesmo, mas agrupado de modo a formar apenas 24 livros. Por exemplo, olha só, os livros de 1º e 2º Samuel,
1ª e 2ª Reis e 1ª Crônicas eram unidos formando apenas um livro. Então você tem estes que para nós são todos separadinhos, né? Você tem ali formando um livro só. Mas perceba, são os mesmos livros, mesmo conteúdo, só que colocado de uma forma unida, certo? Então isso já implica em 3 livros a menos em relação ao nosso cânon. Os 12 profetas menores, por exemplo, aí, ó, eles eram agrupados em um só livro. Isso implica menos 11 livros, comparado com o nosso cânon. Esdras e Neemias formavam um só livro. O livro de Esdras, no caso. Então é menos um livro, certo? Então se você fizer as contas, você vai ver que justamente fica 24 livros. Mas lembre-se, são os 39, só que colocados de uma forma diferente. Alguns deles são colocados juntos, contados como um só livro, tipo os profetas menores. Seriam 12, mas lá no cânon hebraico vira um livro só, chamado Profetas Menores, certo? Ou algo nesse sentido, tá bom? Então não estranhe isso, é super tranquilo, são os mesmos livros, só colocados de forma diferente. O cânon conforme o protestantismo. Então agora vamos dar uma olhada no que nos diz William Klein, né? Os cristãos, dentro do protestantismo, têm defendido que esses 39 livros foram os únicos que os judeus da época de Cristo e os apóstolos aceitaram em seu cânon das Escrituras. Isso aqui é importante. O próprio Senhor Jesus, os apóstolos, sempre citaram o Antigo Testamento, sempre trataram o Antigo Testamento como vindo de Deus, como Escritura de Deus. Lembre-se que os profetas diziam, assim diz o Senhor. Então isso é muito importante a gente sempre destacar. O Senhor Jesus, os irmãos do Novo Testamento, a igreja primitiva, sempre trataram os 39 livros como palavra de Deus, como escritura sagrada. Então aqui está o cânon do Antigo Testamento, agora segundo o protestantismo, que é exatamente o que você tem aí na sua Bíblia, na sua casa. Lembre-se, exceto nas Bíblias de edições católicas romanas, então ali você vai ter 7 livros a mais. Na próxima aula, aula 3, nós vamos tratar especificamente sobre isso e você vai entender aonde esses livros apócrifos estão encaixados e por que eles foram encaixados ali, tá certo? Mas o que você tem aqui, ó, este é o cânon. E aí a organização, perceba que a organização do cânon dentro do protestantismo ela é um pouquinho diferente da organização do cânon hebraico. Agora o ponto principal é qual, meus irmãos? O ponto principal é que são os mesmos 39 livros, certo? Não muda nisso absolutamente nada. Então isso dá para nós uma segurança do que aquilo que nós temos nas mãos hoje é realmente a palavra de Deus, que desde lá de trás, o Senhor Jesus, os nossos irmãos do passado, eles tiveram como palavra de Deus, certo? Então nós temos aí a organização do cânon, né? Os 5 primeiros livros aqui, chamados de Pentateuco, ou a Lei. Também nós temos os históricos, que são 12 livros, de Josué até Esther. Os livros poéticos, que são 5, de Jó até Cantares. Os profetas maiores, são 5 também, de Isaías até Daniel. E os profetas menores, que são 12, né? De Oséias até Malaquias. Vale destacar, meus irmãos, profetas maiores e profetas menores, a questão aqui não é grau de importância. A questão aqui é volume de livro, certo? Então se você pega Isaías, tem 66 livros, 66 capítulos. Aí você pega outros livros aqui dos profetas menores, eles têm pouquíssimos capítulos, certo? Então por isso os profetas aqui, os 12, né? Eles são chamados de menores e os outros são chamados de maiores, tá certo? Então essa aqui é a organização do cânon dentro das Bíblias protestantes. As testemunhas antigas do cânon hebraico, né? Isso aqui é importante, você vai ouvir falar de um homem chamado Flávio Joséfos, né? Já ouviu falar dele? Vamos agora ver um pouquinho aí alguns detalhes. O teólogo Greg Ellison, esse material dele aqui, que é muito bom por sinal, Teologia Histórica, lançado aí por Edições Vida Nova, vale a pena, se você desejar adquirir, é um ótimo material. Ele nos mostra de forma clara que, desde o seu início, no dia de Pentecostes, a igreja considerou
a Bíblia hebraica como a palavra de Deus. Os livros que compunham as escrituras judaicas, agora chamados de Antigo Testamento, foram definidos vários séculos antes da vinda de Jesus. Por quê? Porque terminou aproximadamente ali pelo ano 400 com o profeta Malaquias. Então aí do ano 400 até a vinda de Jesus, você tem aproximadamente aí 400 anos que se passaram, né? Então o cânon do Antigo Testamento, as escrituras judaicas já estavam formadas ali, esses 39 livros, bem antes do Senhor Jesus vir então a esse mundo, né? Veja algumas testemunhas antigas sobre isso. O Flávio Joséfo, que você tem o famoso clássico A História dos Hebreus, né? Você pode adquirir esse material. Há uma edição que foi lançada aí, se não me falha a memória, pela CPAD. É um volume assim bem vasto, um material bem vasto, né? Com muita informação histórica da época, né? Então vale a pena, quando você puder, adquirir esse material. O Flávio Joséfo, e repare, o Flávio Joséfo ele viveu de 37 a 100 depois de Cristo. Então ele pegou bem o período aí dos apóstolos, ele pegou bem essa época. Então a fala dele é muito importante. Ele foi um historiador judeu, ele disse o seguinte: desde Artaxerxes, olha só o ano aí, 400 e pouco antes de Cristo, até a nossa época, ele está se referindo à época dele, veja qual é o ano dele, né? Ele está comparando desde essa época aqui até a nossa época, ele diz, escreveu-se uma história completa, mas ela não foi considerada digna do mesmo crédito conferido aos relatos anteriores, por não estar inserida na sucessão exata dos profetas. A sucessão dos profetas cessou ou passou, né? Aqui o Joséfo, que viveu nessa época, essa fala dele aqui, irmãos, ele está querendo dizer que houveram outros livros, outros materiais que foram escritos, mas não foram tidos como inspirados, não foram reconhecidos como inspirados. Por quê? Porque chegando ao profeta Malaquias, esse período então da inspiração divina e do escrito, né, desses escritos da palavra divina, isso encerrou. E veja que o próprio Joséfo reconhece isso, que essa questão da sucessão profética, ela termina em Malaquias, certo? Por quê? Porque ele cita Malaquias aproximadamente, Esdras também vai ser próximo dessa época, então talvez o Esdras, que fez a organização do Antigo Testamento, ou desses livros últimos ali, talvez ele organizou isso, né? Então quando fala Malaquias, fala talvez Esdras, né? Estamos falando mais ou menos aí da mesma época, certo? Então o Joséfo reconhece que desde os tempos aqui do Artaxerxes, que era esse período aí, ó, até os dias dele, os outros materiais que foram escritos não eram vistos como palavra de Deus, certo? Porque a sucessão dos profetas inspirados havia cessado, havia parado, ok? Então depois Deus levantaria a partir de João Batista, né? Aí viria o Senhor Jesus e os apóstolos que iriam registrar novamente a palavra de Deus, certo? Veja só, de acordo com Paulo Anglada, Joséfo também escreveu o seguinte: não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o escrito ou registro de toda a história, os quais, conforme se crê com justiça, eles são divinos, né? São divinos. Veja só, o José fala aqui, ó, nós não temos um monte de livros que estão aí bagunçados e geram conflito um contra o outro. Pelo contrário, nós temos 22 que são vistos como palavra de Deus. José falou 22. Você ouviu antes também, nesta aula, os 24, né, por conta da maneira com que eles estão organizados. Então, 24, 22, você já vai ver por que também há essa pequena diferença. Tem a ver também com a forma com que eles estão organizados. Veja só, já vamos mostrar isso a você. Diversos nomes importantes que consideravam aí o Antigo Testamento já como palavra de Deus, já entendiam como palavra de Deus. O Anglada também comenta que, além de Joséfo, você vai ouvir aí outros nomes, ó, Mileto. Mileto foi bispo de Sardes e ele diz ter viajado para o Oriente em 170 depois de Cristo, com o propósito de investigar a ordem e o número dos livros do Antigo Testamento.
Orígenes, o erudito do Egito, que morreu em 254, Tertuliano, contemporâneo de Orígenes, e Jerônimo, entre outros, eles confirmam o cânon hebraico de 22 ou 24 livros. Por quê? Essa pode ser 22 ou 24. Por quê? Dependendo do agrupamento ou não de Ruth e Lamentações. Originalmente, Ruth era agrupada junto com o livro de Juízes. Então veja, o livro de Ruth e Juízes. Você tem dois, mas se você pega esses dois livros e você junta, então agora passou a ser, obviamente, né, um livro, certo? E Lamentações era junto também com Jeremias. Então não tinha o livro do profeta Jeremias e o livro, como nós temos, né, Lamentações e Jeremias. Aí você tem dois, né, Jeremias e Lamentações. Ali você tinha um só. Então por isso, às vezes, você vai ouvir falas dizendo 22 ou 24, porque depende da forma como o livro foi colocado junto, certo? Mas sempre lembre, querido irmão, seja 24, seja 22, lembre-se, esses livros são os 39 que nós temos no nosso Antigo Testamento hoje, certo? Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. A única diferença é esses agrupamentos que às vezes acontecem, né? Tá certo? Aí você tem Jesus e os apóstolos. Primeiro você viu testemunhas antigas sobre o relato em relação ao cânon hebraico, né? Você viu o Flávio Josefo, que é uma importante testemunha. Aí você tem aí homens como Mileto, você tem Orígenes, você tem Tertuliano, Jerônimo. Todos eles atestam, né? Confirmam que aqueles livros eles eram e são a palavra de Deus. Só que agora você tem também o Senhor Jesus e os apóstolos confirmando que as escrituras do Antigo Testamento elas são a palavra de Deus. A principal testemunha do cânon hebraico e protestante, ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento, é o Novo Testamento. A principal testemunha do Antigo, na verdade, é o Novo Testamento. Sobre isso, novamente, Paulo Anglada, ele nos ajuda explicando que Jesus e os apóstolos não questionaram o cânon hebraico da época. A época, aliás, que vale lembrar, é a época de Joséfo, né? Joséfo viveu bem no período ali dos apóstolos, né? Então, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles não questionaram a autoridade das escrituras hebraicas, né? O Antigo Testamento, porque eles entendiam que era a palavra inspirada por Deus. Eles citaram o Antigo Testamento cerca de 600 vezes, de modo autoritativo, incluindo praticamente todos os livros do cânon hebraico. Entretanto, eles não citam nenhuma vez os livros apócrifos. Isso é importante destacar, irmãos, né? Jesus, os apóstolos, eles não citam os livros apócrifos, certo? Então eles entendiam que os 39, ou dentro daquele contexto, os 24, 22, lembre-se, né? Então eles entendiam que aqueles sim, esses eram inspirados por Deus, certo? Então quanto a isso, não havia-se assim um grande problema. Foram recebidos como inspirados por Deus. Agora veja, o cânon do Antigo Testamento foi concluído até o ano aproximado, né? Até aproximadamente o ano 400 a.C. Então, nesse período aí está se fechando o Antigo Testamento, ou o cânon hebraico, né? Conforme comenta Greg Edson, embora outros livros, os chamados apócrifos, né, que nós vamos ainda ver, estivessem circulando entre o povo judaico na época da igreja primitiva, nenhum deles havia sido inserido no cânon da Bíblia hebraica e reconhecido como parte da palavra de Deus com peso de autoridade. Isso é importante. Não foi colocado, né? De fato, o cânon das escrituras judaicas havia sido concluído na época em que foram escritos Esdras, Neemias e Esther, assim como também Malaquias. Aproximadamente 475 a 425 ou 400, vamos colocar um número geral de arredondamento, vamos dizer assim, né, para facilitar. Então, aproximadamente aí, o ano 400 a.C. é o período que está se encerrando a escritura judaica, certo? Não se havia acrescentado, e nem se poderia acrescentar, nenhum outro livro à Bíblia hebraica no período decorrido, porque a inspiração divina dos profetas havia cessado.
Deus encerrou com o profeta Malaquias. E aí você tem esse período ali no meio, em que acontece ali a revolta dos Macabeus, né? É um período bem importante dentro da tradição judaica. É um período aí que vai, esse período interbíblico, você vai ter aí alguns acontecimentos, e certamente houveram homens e mulheres de Deus neste período, mas o que se quer dizer é que a inspiração divina para esse registro de palavra de Deus, isso havia cessado com o profeta Malaquias. Mas certamente haviam pessoas ali, naquele período do Antigo, final do Antigo para o Novo, certamente houveram pessoas que serviram a Deus, certo? Mas a inspiração bíblica, vamos dizer assim, isso havia então cessado, e aí vai haver a expectativa, agora olhando para a chegada do Messias, certo? Veja só, Ellison ainda complementa dizendo que, embora contivesse diferenças óbvias na ordem e disposição, em comparação com o Antigo Testamento com que a igreja de hoje está acostumada, todos os livros canônicos estavam presentes e juntos constituíam a palavra de Deus para o povo judaico e para a igreja primitiva, certo? Então os 39 livros, eles eram então tidos, né, em alta estima, com profundo respeito, porque ali estava a palavra de Deus. Isso tanto para o povo judaico quanto para a igreja primitiva, certo? Embora, lembre sempre, a organização deles era diferente, mas eram os mesmos livros, certo? Veja só, esse nome aí, Concílio de Jamnia, aproximadamente o ano 90 depois de Cristo. Você vai ouvir talvez em algum momento falar sobre esse tal de Concílio de Jamnia. Então vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Olha só o que diz. Há tempos atrás, diz o Greg Ellison, né? Há tempos atrás se pensava que o Concílio de Jamnia havia sido crucial para decidir o cânon das escrituras hebraicas. Porém, para entendermos um pouco melhor essa questão, vamos ler o que nos explica o teólogo brasileiro Ezequias Soares. O Ezequias Soares tem um livro chamado Septuaginta, Guia Histórico e Literário, editora Agnus, né? É um livro bastante interessante, Septuaginta, que é a tradução, na verdade, do Antigo Testamento hebraico para o grego. Foi traduzido, né? Visto que a língua grega, ali no contexto do primeiro século, segundo século, né? Era a língua que, digamos assim, a língua universal da comunicação, né? Como se fosse hoje algo parecido com o inglês. Assim era o grego na época. Então, o Antigo Testamento, ele foi traduzido, né, para a língua grega. E essa tradução ganhou esse nome Septuaginta por conta de que, segundo, né, alguns relatos, foram 70 homens, ou 72, que traduziram. Então, por isso, Septuaginta tem a ver com 70. E aí, por isso que você vai ver expressa, né, a Septuaginta, geralmente em algarismos romanos, a LXX, que tem a ver com 70. Quando você ver isso, segundo a Septuaginta, aí geralmente um parênteses, LXX, tem a ver então com a tradução dos 70 homens. Isso, segundo conta-se. Alguns teólogos acreditam que não foram 70, né? Isso é apenas um número assim mais arredondado, até mesmo bonito, talvez, né? Alguns até chamam de lenda essa questão dos 70 homens, né? Mas o fato é que houve uma tradução chamada Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para a língua grega. Isso é fato. Agora, esse processo ali dos 70 homens, ou 72, ou menos, isso então é que tem ali algumas discussões sobre isso, tá certo? Mas dê uma olhada agora com mais atenção sobre essa questão que envolve aqui esse Concílio de Jamnia, esse sínodo, essa reunião, esse encontro para organizar algumas coisas, né, que aconteceu numa cidade chamada Jamnia. Observe, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, e isso foi lá no ano 70 pelo general Tito, um grupo de judeus foi viver em Yavne, ou Jamnia, uma região da faixa de Gaza, né, a faixa de Gaza que você vê aí muitas vezes na internet até mesmo, né, os conflitos, né, foram viver lá em Jamnia, que ficava na região da faixa de Gaza, entre 70 e 132 depois de Cristo. Essa cidade, Jamnia, ela é mencionada na Bíblia.
Em 2 Crônicas 26:6 diz assim, ó, quebrou o muro de Gate e o muro de Jabne. E a ideia ali é que se refere então a Jamnia, essa cidade, certo? Os rabinos estabeleceram um governo provisório. Provisório por quê, irmãos? Porque eles aguardavam a restauração da nação naqueles dias. Nessa ocasião, entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, em Jamnia, os rabinos convocaram um sínodo, portanto, muito tempo depois do encerramento do cânon judaico. Eles se reuniram para debater sobre a permanência de Provérbios, Eclesiastes, Cântico, Ester e Ezequiel nesse cânon, mas nada foi alterado. O que está acontecendo aqui, irmãos? É que, veja aqui, quase final do primeiro século, né? Ano 90, 100, houve esse concílio em Jamnia. Alguns críticos eles vão colocar como que foi em Jamnia que houve realmente a definição do Antigo Testamento, de quais eram os livros, e aí então eles colocaram e determinaram quais eram os livros inspirados ou não. Mas ocorre, irmão, que não é esse o pensamento da própria Bíblia, das próprias testemunhas antigas, como você viu. O Flávio Joséfo, o próprio Senhor Jesus, e aqui é o ponto central, né? O próprio Senhor Jesus, ele cita várias vezes o Antigo Testamento. Os apóstolos, né? Que são pessoas ali extremamente importantes, né? São aqueles que foram inspirados para registrar a Escritura Sagrada. Então todos eles tratam o Antigo Testamento, esses 39 livros, como inspirados por Deus, certo? Mas houve esse concílio lá quase próximo ao ano 100 depois de Cristo. Lembre-se, o Antigo Testamento fechou no ano aproximadamente 400 antes de Cristo. O concílio de Jânia foi no ano 100 quase depois de Cristo, certo? Então tem uma diferença longa de alguns séculos até. O Antigo Testamento já estava fechado bem antes do que o concílio de Jamnia, certo? Mas é importante você saber que esse concílio, ele aconteceu, ele foi convocado aí por alguns rabinos, e ali foram tratadas algumas questões envolvendo esses livros canônicos, né? Mas nada foi alterado, nada foi mexido, né? Até mesmo conforme nos conta aqui, né? O que foi feito, na verdade, foi uma revisão apenas, né? A questão não era a aceitabilidade desses livros no cânon, pois já se encontravam nele. A discussão era sobre a sua permanência. O sínodo de Jamnia não definiu o cânon, mas apenas empreendeu uma revisão, ok? Não foi em Jamnia que foi decidido o que quais livros eram do cânon do Antigo Testamento. Apenas foi feita ali uma revisão, uma espécie de um debate, alguns detalhes que foram tratados, mas nada foi mexido ou alterado, porque o cânon do Antigo Testamento já foi fechado lá pelo ano 400 antes de Cristo, certo? Conforme pontua aí o Greg Ellison, a conclusão do cânon hebraico havia sido estabelecida bem antes de Jamnia, em aproximadamente 400 a.C., certo? Então é importante que você saiba desse concílio de Jamnia, porque às vezes você ouvirá dizer por aí na internet, em algum lugar, que quem definiu o cânon hebraico foi o concílio de Jamnia. Porém, isso não é bem assim, isso não é exatamente dessa forma. O que foi feito sim em Jamnia, esse concílio, né, esse sínodo, para avaliar alguns desses livros, certo? Mas nada foi mexido. O cânon permaneceu exatamente aquele que foi fechado lá já muito antes, no ano 400, com o último livro que foi Malaquias, tá certo? Ok? Vamos adiante. As datas, então, de composição dos livros do Antigo Testamento, né? Então vamos avaliar aqui, lembrando, isso é antes de Cristo, né? Antigo Testamento sempre, então, obviamente, antes de Cristo, né? Só vou tomar aqui, se dá licença, só vou tomar um pouquinho aqui de água, e aí nós já vamos ver isso. Isso, vamos adiante então. Você tem aqui então as datas de composição desses livros do Antigo Testamento. Então, em 1400 aproximadamente, você tem Moisés escrevendo aí o Pentateuco. Claro que essas datas são arredondadas, são aproximadas, certo? Mas é bastante fiel. Quem nos traz esses dados, na verdade,
é o teólogo Laird Harris, que você já vai ver daqui a pouquinho. Eu vou estar citando ele novamente, vou mostrar aí na tela. Então é ele que contribui conosco com essas informações, tá certo? Então 1400 aproximadamente, o Pentateuco sendo escrito, os 5 primeiros livros de Moisés, né? Depois é colocado aqui o livro de Jó, com uma interrogação. Quando você vê a interrogação, é porque não se tem exata certeza da data. É uma possibilidade, certo? Por quê? Porque é difícil muitas vezes definir, né? Em alguns casos. Outros é tranquilo, são tranquilos. Outros já ficam mais difíceis. Então é o caso do livro de Jó. O que se sabe é que é um livro muito antigo, o livro de Jó. Então, pode ser, né, ele é colocado aqui como uma possibilidade, pode ser que seja próximo aí mais ou menos o ano 1400. Então, 1350, Josué. Depois, 1050, você tem Juízes e Ruth. Ali pelo ano 1000 aproximadamente, os salmos, né, a maioria dos salmos sendo escritos. Do ano 1000 até 575, esse período aqui mais longo, ó, você tem no meio desse período sendo escritos esses livros aqui, ó. E aqui no meio desses livros aqui, ó, por exemplo, Reis, você tem muitos profetas ali no meio do livro de Reis, né? Você tem ali o ministério de muitos profetas acontecendo, que estão ali, na verdade, no meio, se fôssemos ver, no meio do livro de Reis, né? Então esse período aqui mais abrangente, de 1000 a 575 a.C. Ali pelo ano 950, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Foram escritos aí pelo Salomão. Aí aqui nesse período, você tem aí os ministérios de Isaías, Oséias, possivelmente Joel, Amós, possivelmente Obadias, Jonas, Miqueias, né? Aqui, 625 a 575, aqui já vai chegar daqui a pouco, próximo também, a questão da invasão, né? Aonde vão ser levados ao cativeiro, né? O pessoal de Jerusalém. Aqui, um pouquinho acima, aqui em 722, acontece a invasão assíria, lembra? Aqui em 586 aproximadamente, acontece a invasão da Babilônia, onde o povo é levado cativo, né, para a Babilônia e fica lá então aproximadamente 70 anos. Aqui nesse período, você tem então os ministérios, né, de Jeremias, né, o profeta Jeremias, também Naum, Abacuque e Sofonias. Perceba que Naum, Abacuque e Sofonias, se fôssemos classificar, eles fazem parte dos profetas menores. Jeremias faz parte dos profetas maiores. No ano 600 a 539 aproximadamente, você tem aí Ezequiel e Daniel, né, já na Babilônia, né? 539 a 515, você tem o Ageu e o Zacarias, né? Isso aí já envolve praticamente quase, eles vão estar próximo aí do retorno já, o retorno do cativeiro, né? Você tem aí agora esses profetas sendo usados por Deus, né? O ministério deles, quando eles retornam do cativeiro, eles têm que reconstruir a sua vida religiosa, a sua vida em torno do templo, dos sacrifícios e tudo isso, né? Deus vai usar então Ageu, Zacarias, ele vai usar em blocos, né? Você tem Esdras, Neemias, né? Certo? Então, em 475, a rainha Esther, lá na Pérsia, né? Você conhece aí o livro de Esther. 456 a 400, os livros de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Malaquias. Então, mais ou menos, né, cronologicamente falando, esta seria a data. Perceba que na sua Bíblia não é nessa sequência aqui. Essa é a sequência cronológica, certo? A sua Bíblia não está, a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Se você quiser verificar em ordem cronológica, pela data e não assim pela organização dos livros, né? Mas pela data, daí eu sugiro que você compre a Bíblia de estudo, a Bíblia cronológica. Ela não é muito cara, ela não é um preço alto não, ela é uma Bíblia até, pelo trabalho que foi feito, ela é uma Bíblia até bem barata, bem acessível, você pode procurá-la. Acredito, pelo menos a última vez que vi, até tenho ela também, né? Era pela editora Vida. Tem a editora Vida Nova e tem a editora Vida. Então a Bíblia cronológica, até onde lembro, ela era editada e produzida e divulgada pela editora Vida, certo? Ali você vai ter os acontecimentos em ordem cronológica conforme a data, certo? Então essa
essas são as datas das composições aí dos livros do Antigo Testamento, certo? O Antigo Testamento ele é dividido de forma tríplice ou dupla. Observe, de acordo com Laird Harris, esse é o teólogo que acabei de mencionar, que nos ajudou nessas datas aqui. É esse teólogo aqui que estou citando agora, que é o Laird Harris. Este material aqui, Introdução à Bíblia, edições Vida Nova. Ele diz assim: Jesus se referiu ao Antigo Testamento como a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Isso então é uma forma tripla, né? Lei de Moisés, profetas e salmos. Porém, em outras passagens do Novo Testamento, elas trazem citações do Antigo dividido em duas partes. Às vezes você vai encontrar a lei e os profetas, às vezes, como em Lucas 16, Jesus fala Moisés e os profetas. Então, em alguns momentos você tem de forma tríplice o Antigo Testamento sendo citado como que numa organização tríplice, às vezes você tem ele sendo citado de forma dupla, certo? Então é importante sempre observar isso. O término do Antigo Testamento e o aguardo do Messias. Olha só, o Laird Harris comenta que Malaquias, o último dos profetas menores, concluiu o registro do Antigo Testamento também por volta desse ano. No caso, aproximadamente esse ano aqui, 425, 400 antes de Cristo. Após esse período, a voz profética silenciou. De acordo com a tradição e a história judaica, não houve nenhum profeta até que João Batista apareceu anunciando a chegada de uma nova era. Por isso, queridos irmãos, que se entende então que aqui com Malaquias, ou até mesmo, como alguns vão trabalhar, o próprio Esdras, que acredita-se que foi o organizador disso tudo, mas nós estamos aí no máximo no ano 400, não passa disso, né? 400, 425, 475, 450, por aí. Estamos neste período aí, né? Então, o que acontece aqui, ali se encerra a voz profética. Por isso que livros que foram escritos depois deste período, eles são tidos como apócrifos, ou seja, eles não são inspirados, certo? Então isso é importante deixar claro. O Antigo Testamento ele está terminando com o profeta Malaquias. Diante disso, podemos ver que havia essa expectativa de um novo tempo, pois, de acordo com o estudioso brasileiro Ezequias Soares, era a crença dos judeus dos tempos interbíblicos, lembra? O período entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquele período ali no meio de aproximadamente 400 anos, né? Então, havia uma crença, né? Era a crença comum de que a revelação ela se encerrou com Esdras. Por que Esdras? Porque Esdras é comumente aceito como aquele que organizou esse material. Então é um grande nome dentro dessa parte de organização dos materiais judaicos ali, né? O escriba, lembra disso? Ele era um escriba, né? Então você tem, acredita-se que finalizou aproximadamente ali nesse ano, 425, 400, 475, 450, por ali. Isso era comum entre eles, né? Mas o que acontece? Ok, encerrou a voz profética, mas eles aguardavam o reavivamento profético com a vinda do Messias. E eles usavam Joel 2 e Malaquias 4 para fundamentar essa crença, certo? Então havia essa expectativa messiânica de um novo tempo de revelação profética, de um novo tempo de inspiração, quando o Messias chegasse. Agora, o grande ponto triste disso, né, é que como nação, o Messias veio e eles o rejeitaram, né? Isso não significa que não houveram indivíduos judeus que receberam a Cristo. Certamente que sim, muitos, né? Aliás, os apóstolos, inclusive, né? Então, houveram muitos indivíduos judeus, né? Judeu, eu sei que é um termo mais recente, estou usando aqui, o certo seria falarmos talvez israelitas, né? Ou hebreus até mesmo, mas coloco aqui judeu num termo, num aspecto geral, né? Mas sei que o termo já seria um pouquinho mais recente depois, né? Mas havia entre os judeus, né? Então essa expectativa de que o Messias viria. O Messias viria e haveria então agora um novo período de revelação profética. O Messias veio e como nação, não de forma individual, mas como nação,
então infelizmente acabaram rejeitando o Messias, né? O que foi realmente algo muito triste. Mas você vai ter muitos indivíduos recebendo o Senhor Jesus, certo? Graças a Deus por isso, né? Até antecipo para você que agora, próximo aí ao mês de junho aproximadamente, um teólogo brasileiro chamado Franklin Ferreira, ele vai estar lançando aí um material muito importante, né, dentro dessa questão que envolve Israel, dentro desse cenário de fim dos tempos, né, como fica, né, ou até mesmo vai envolver também um pouco assim de um relato histórico, né, estamos aí agora em 2022, mais ou menos a metade do ano chegando. Então o teólogo brasileiro aí, o Franklin Ferreira, ele vai lançar esse material que vai envolver essa questão que envolve a nação de Israel. É um material que vai ser lançado pela Edições Vida Nova e certamente vai ser muito importante porque nós temos poucos materiais em língua portuguesa que abordam especificamente essa temática. Então ele vai fazer uma análise histórica, vai fazer uma análise também escatológica, como fica todo esse cenário, né, em relação aos judeus e o fim dos tempos, informações históricas. Então é um material assim excelente que vai vir numa hora muito boa e vai preencher também uma lacuna, né, porque nós temos aí poucos materiais dentro dessa área, certo? Mas sempre lembre, ore pela nação de Israel, ore pelo povo judeu, para que Deus os salve, para que Deus converta os seus corações, para que eles possam se voltar realmente ao Messias, tá certo? Então que Deus abençoe a nação de Israel, né? Vamos adiante. Agora o cânon do Novo Testamento, né? Saímos do Antigo, os 39 livros, vistos como escrituras sagradas, foi visto pelas testemunhas antigas, como Flávio Joséfo. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre citou o Antigo Testamento, os apóstolos citaram. Então o Antigo Testamento, a escritura sagrada, encerra com o profeta Malaquias, ano mais ou menos 400 antes de Cristo. Agora vamos ao cânon do Novo Testamento, que são 27 livros, ok? A principal questão teológica com relação ao cânon do Novo Testamento diz respeito ao critério ou critérios que determinaram a canonicidade dos livros do Novo Testamento. Por que os 27 livros e apenas estes, incluídos em nossas Bíblias, são aceitos como canônicos? Por que somente eles? A resposta a essa pergunta encontra-se, em última instância, na doutrina da inspiração. Ora, são canônicos os livros que foram inspirados por Deus. Por que esses 27? Porque esses 27 foram inspirados por Deus, certo? Mas, como foi reconhecida a inspiração dos livros do NT, o Novo Testamento, quais os critérios que levaram a igreja a aceitar todos os 27 livros, e apenas estes como inspirados e consequentemente canônicos? Sendo que o Antigo Testamento estava estabelecido como palavra de Deus, fez-se necessário que a igreja de Deus administrasse diligentemente ou cuidadosamente a sua coleção de livros sagrados, o Novo Testamento, após a morte dos apóstolos, né? Então era necessário, era um momento importante, era um momento em que precisava-se tomar uma preocupação muito cuidadosa com isso, né? Então o cânon do Novo Testamento, os 27 livros, né? Mas você já vai entender que isso na verdade foi um processo que foi se desenvolvendo, né? Não foi algo pronto. Isso é importante, por um lado isso é muito bom, que não foram pessoas sentadas numa mesa e fizeram alguma espécie de seleção aleatória, né? Esse aqui nós queremos, esse nós não queremos. Não foi feito dessa maneira. Envolve critérios, algo muito cuidadoso. Por quê? Porque estamos lidando com livros inspirados por Deus, certo? Então você vai ver um pouquinho aí desse desenvolvimento. Quais foram esses critérios utilizados, né, para identificação e avaliação daqueles livros que eram inspirados? Então observe, os teólogos Franklin Ferreira e Alan White, e eu abro aqui o parêntese para indicar o material deles, a Teologia Sistemática pela Vida Nova. Você tem muitas teologias sistemáticas no Brasil, em língua portuguesa, excelentes. Indico para você, por exemplo, a Teologia Sistemática do Wayne Grudem, Millard Erickson. Dentro dos ambientes pentecostais, você tem também a Teologia Pentecostal brasileira, né? Muito boa, escrita aí por teólogos pentecostais como Antônio Gilberto, Ciro Sanches Ibort, Cláudio Honor de Andrade, Wagner Gabi e dentre outros, né? E você tem também no cenário reformado, você tem a Teologia Sistemática de Louis Berkhof,
que é excelente. Você tem também o Bancroft com a teologia sistemática dele, teologia elementar, né? Então você tem excelentes materiais. O teólogo pentecostal, também o Walter Brunelli, tem uma teologia sistemática muito boa, dentre outros, né? Mas eu destaco aqui essa teologia sistemática, porque considero ela um diferencial por algumas razões. Ela foi muito bem escrita, você tem gráficos também nela. E qual é o diferencial? Ela é muito bem organizada. Ela vai trabalhar geralmente com um olhar histórico daquela doutrina. Veja, teologia sistemática tem a ver com a sistematização das doutrinas da fé cristã, ou doutrinas bíblicas até mesmo. Então você tem, por exemplo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da palavra de Deus, que é a bibliologia, né? Então ali dentro você tem essa doutrina destrinchada, né? Detalhada. E aí o Franklin e o Alan White, eles vão fazer então esse processo assim de forma muito bem organizada. Sempre um olhar histórico primeiro, de como esse ensino foi tratado ao longo dos séculos. Depois também um estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre aquela doutrina. Depois uma defesa apologética daquela doutrina. E por último também uma aplicação pessoal, uma aplicação geral daquela doutrina. Então é um material realmente organizado assim de uma forma diferenciada, né? Lembre-se, tem muitos outros, né? Muitas outras teologias sistemáticas que são muito boas mesmo, né? Mas eu destaco essa daqui do Franklin Ferreira e Alan White, considero aí em língua portuguesa, talvez, provavelmente, a melhor que nós temos, tá? Respeitando que a outra também é excelente, né? Então, veja só, nos critérios de fixação do cânon do Novo Testamento, o White e o Franklin, eles comentam quais eram os critérios avaliados, né, averiguados, né, na formação, né, do cânon do Novo Testamento. Primeira coisa, a apostolicidade. Ou seja, esse material, esse livro, é de autoria apostólica ou de alguém ligado diretamente a um apóstolo? Então isso era muito importante, né? A autoridade apostólica. Lembre-se, irmãos, os apóstolos aqui, os 12, eles tinham autoridade para escrever escritura sagrada. Eles foram inspirados por Deus. Lembre-se, terminou com Malaquias, aquele período de 400 anos. Havia a expectativa de que Deus novamente, né, avivaria essa voz profética, a inspiração, né? E aí você tem os apóstolos agora então sendo usados para escrever palavra de Deus. Então neste sentido, esses 12, né, eles foram homens usados de uma forma especial, eu diria assim, certo? Então o que se avaliava, um dos critérios, tinha que ter vindo da pena de um apóstolo ou de alguém ligado diretamente a um apóstolo. Por exemplo, você tem o caso de Lucas. Lucas, do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, Lucas não era um apóstolo, mas Lucas era um discípulo do Senhor Jesus e ligado diretamente aos apóstolos, em especial ao apóstolo Paulo, né? Então você vai ter esse critério que era a base de tudo. Tem que estar ligado a um apóstolo, tem que ter vindo de um apóstolo. Também o reconhecimento, né? Ou seja, a autoridade daquele livro na igreja primitiva, né? Aquele livro era respeitado pela igreja. Também a harmonia daquele livro com os outros livros sobre os quais não se tinha dúvida. Mateus, Marcos, Lucas sempre foram já tidos como inspirados. Mas havia alguns livros que de repente podia haver ali algum tipo de dúvida. Então deveria se avaliar a harmonia desses livros com os outros ensinos da palavra de Deus. Ocorre que quando você ouve falar dos apócrifos, ou também pseudepígrafes, que é um outro grupo que você vai ainda aprender, você vai ver que são materiais que você tem ali conflitos, não há harmonia. Porque em algum momento eles vão ensinar coisas que estão contrárias aos 66 livros da palavra de Deus, certo? Então essa questão da harmonia era muito importante na formação do cânon. E aqui estamos falando sobre o cânon do Novo Testamento, né? Então veja só, esses 3 critérios, principalmente, é claro que haviam outras questões, mas principalmente apostolicidade, reconhecimento e harmonia, né? Veja só, testemunhas antigas do cânon do Novo Testamento, né? Então dê uma olhada. O Luiz Antônio Giraldi,
no livro História da Bíblia no Brasil. É um relato histórico excelente, se você puder adquirir esse livro pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então ele vai argumentar que o documento mais antigo que define os 27 livros do Novo Testamento foi escrito no ano 367 pelo bispo egípcio Atanásio, que você já ouviu antes, quando nós falamos anteriormente. O Atanásio também, segundo assim alguns teólogos colocam, ele foi o primeiro a usar ou associar o termo cânon, regra, aos escritos sagrados. Agora também o Atanásio é uma pessoa importante nesse momento aqui histórico. Ele vai escrever em uma de suas cartas, você já vai ver. Então ele vai deixar claro ali os 27 livros do Novo Testamento. Veja, estamos no 4º século. Hoje, quando você abre a sua Bíblia, você tem exatamente esses 27 livros, né? Então observe bem o que diz, né, o Atanásio, qual é o contexto aí que o que está acontecendo. Todos os anos, por ocasião da Páscoa, ele enviava uma carta às igrejas ou para as igrejas de sua região, instruindo e animando os cristãos e também comunicando sobre a data da Páscoa. Na Páscoa do ano 367, ele escreveu e enviou esta carta histórica. Veja só o que ele disse. Como os hereges estão citando escritos apócrifos, ou seja, falsos, um mal que já era comum até mesmo na época em que Lucas escreveu seu evangelho, eu julguei importante identificar claramente quais são os livros aceitos por nós como pertencentes ao cânon, os quais nós consideramos livros divinos. E aí ele vai dizer, a seguir, ele listou em sua carta os livros do Antigo Testamento e também os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E aí o Atanásio então concluiu, esses livros, ou seja, esses livros aí do Antigo Testamento, e em especial agora os 27 do Novo Testamento, esses livros são as fontes de salvação, para saciar aqueles que têm sede com as palavras vivas que eles contêm. Somente nesses livros se encontra a doutrina da piedade, que ninguém adicione ou tire nada deles. Então havia essa preocupação. Então o Atanásio, aqui nessa carta, né, em 367, ele está listando os 27 livros do Novo Testamento. Só que observe um detalhe importante, né? Com essas palavras, Atanásio não estava expressando uma mera opinião, ou seja, não era o Atanásio que estava formando quais eram os livros, né? Não foi ele que definiu os livros. Você já vai entender isso também um pouco melhor, né? Mas também a posição tomada pela igreja nos concílios de Hipona, em 393, e Cartago, em 397. E de novo em Cartago, em 419, certo? Então o Atanásio, ele mencionou aquela lista, mas não era ele quem estava definindo. Também não eram os concílios que diziam ou davam autoridade. Nós já vamos entender isso um pouquinho daqui a pouco. Diante disso, conforme comenta o teólogo Paulo Anglada, apesar do grande número de livros apócrifos que surgiram nos primeiros séculos, o verdadeiro cânon teria que prevalecer. E prevaleceu. Inspirados que eram, tinham poder espiritual inerente. E este poder manifestou-se de tal modo que todos os ramos do cristianismo alcançaram unanimidade espantosa. De modo que desde pelo menos Atanásio, lembre-se aqui, ó, a carta da Páscoa de 367, né? O primeiro a apresentar uma lista completa do cânon do Novo Testamento até os nossos dias, não tem havido nenhuma objeção realmente séria quanto à canonicidade do Novo Testamento, certo? O Novo Testamento é um testemunho permanente e documental. Sobre isso, o Charles Hill, ele colabora conosco comentando que a forma escrita dessa palavra, no caso o Novo Testamento, continua sendo a expressão permanente e documentária da nova aliança de Deus. Pode-se dizer que apenas os 27 livros do cânon do Novo Testamento se mostraram pertencentes àquele testemunho apostólico original e fundamental. Estes demonstraram ser a palavra de Deus para a Igreja Universal em todas as gerações. Então esses 27 livros, né? Porque estavam ligados ao testemunho apostólico, né? Então isso é muito importante. E servem à Igreja que está no mundo inteiro, em todas as gerações, certo? Aqui estão, diz o
Charles Hill. Aqui estão as pastagens às quais as ovelhas de Cristo afluem de modo contínuo para ouvir a voz de seu pastor e segui-lo, né? Então é aqui, a palavra de Deus, né, que nós vamos encontrar isso. Agora observe esse detalhe aqui, irmãos. Isso aqui é muito importante. Enquanto você observa aí em tela, você dá licença, eu vou tomar aqui um golinho de água, né? Então você tem aqui esse ponto 4. A igreja recebeu ou reconheceu o cânon, não criou ou escolheu. Isso aqui é importante, meus irmãos. A igreja não é ela que define o que é o cânon. Lembra lá o cânon do Antigo Testamento, o concílio de Jamnia? Lembra que nós vimos? Não foi o concílio que definiu o que era inspirado, né? A inspiração já havia acontecido muito antes. Eles apenas fizeram ali alguma espécie de revisão, algum tipo de análise ou discussão em cima daquilo. Os livros já estavam ali, o cânon já estava fechado. A mesma coisa se dá também, irmãos, no Novo Testamento. A igreja, ela não cria o cânon. Não é a igreja que define o que é o cânon. O cânon está ali. O que é inspirado já está ali. A igreja recebe, a igreja reconhece o que é inspirado, certo? Veja só, alguns críticos da Bíblia acreditam que a igreja criou o cânon e intencionalmente escolheu os livros a serem incluídos nele. Na verdade, é a palavra de Deus que molda e transforma a igreja, não o contrário. Então não é a igreja, né, que cria a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, por causa da palavra de Deus é que a igreja existe na verdade, certo? Agora, eu indico a você o excelente material do Andreas Kistenberger e do Michael Krieger, dois teólogos da atualidade, homens muito competentes na área da pesquisa, né? Dois teólogos realmente de um grande calibre, e vale a pena você dar uma olhada neles, né? Então o Andreas Kistenberger e o Michael Krieger, no livro Heresia da Ortodoxia, eles comentam que, olha só, qualquer sugestão de que a igreja, né, criou o cânon, ou de que ela é a única e exclusivamente o resultado de o que ele fala aqui é o seguinte: qualquer sugestão de que a igreja que criou o cânon, né, ou de que ele é única e exclusivamente o resultado de um longo período de escolha feita pela igreja estabelecida, ou seja, o que ele está dizendo em outras palavras, é que aqueles que dizem que foi a igreja que escolheu o cânon, a igreja que disse o que era canônico, né? Então, olha só o que eles complementam. Isso é algo, né? Isso é algo que não apenas inverteria indevidamente a ordem bíblica e histórica, como também constituiria uma ideia estranha aos primeiros cristãos. Veja só, por isso, os primeiros pais da igreja, quem foram esses pais da igreja, né? Eram os líderes respeitados nos primeiros séculos depois de Cristo e dos apóstolos. Por exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Irineu de Lyon, etc. Por exemplo, Policarpo estava ligado aí com o apóstolo João. Também, se não me falha a memória, Inácio de Antioquia também tinha um certo grau de conexão e ligação com o apóstolo João. Então você tem pessoas de muito respeito, por isso eles eram chamados de pais da igreja. Não é no sentido idolátrico ou alguma coisa nesse sentido assim. É no sentido de respeito mesmo, porque eram pessoas que tinham uma ligação já com os apóstolos, né? Então isso era muito importante para a igreja na época, certo? Isso dava até uma certa segurança naquilo que esses homens falavam, né? Os primeiros pais da igreja, e aí vamos ver aqui, ó, eles falam sempre de reconhecer ou receber os livros do Novo Testamento e não de criá-los ou selecioná-los. No modo de pensar deles, ou seja, dos pais da igreja, a autoridade escriturística não era algo que podiam conceder a esses documentos, mas era algo que já estava presente neles. Eles estavam apenas recebendo o que lhes havia sido transmitido, certo? Então o que esses irmãos estavam dizendo é que não eram eles quem davam autoridade de inspiração àqueles livros, né? Em outras palavras também, não era a igreja que dava essa autoridade,
apenas eles recebiam. Por quê? Porque a autoridade, a inspiração já estava nos livros. A igreja apenas recebia, né? A igreja apenas reconhecia isso, certo? Esses livros foram produzidos pela ação do Espírito Santo e, portanto, são textos vivos, ativos e eficazes. Uma vez que esses livros vêm de Deus, são, por assim dizer, investidos dos atributos de Deus. Também os autores Bruce Bickle e Stan Jans, eles comentam que os concílios que estabeleceram o cânon não declararam que qualquer livro da Bíblia tenha provindo de Deus. Eles simplesmente reconheceram a autoridade divina que já estava ali. Ainda sobre esse ponto, veja a explicação do teólogo F.F. Bruce. Ele já é falecido. Nesse livro Merece Confiança, o Novo Testamento, um clássico esse livro, muito bom por sinal, você pode dar uma procurada nele. Veja o que diz o Bruce. Uma coisa precisa ser afirmada com toda a ênfase. Os livros do Novo Testamento não se fizeram possuídos de autoridade para a igreja pelo fato de virem a ser formalmente incluídos em uma lista canônica. Pelo contrário, a igreja os incluiu no cânon porque já os tinha por divinamente inspirados, reconhecendo-lhes o valor inato e a autoridade apostólica, direta ou indireta, né? Então não é o fato deles serem colocados em uma lista canônica que agora então eles passariam a ser inspirados. Pelo contrário, a igreja reconheceu que esses livros eram divinamente inspirados, por isso então os colocou ali no cânon. Os primeiros concílios eclesiásticos a classificar os livros canônicos se realizaram ambos no norte da África, em Hipona Régia, em 393, e em Cartago, em 397. Mas a ação desses concílios de modo algum representa a imposição de algo de novo às existentes comunidades cristãs. Pelo contrário, é uma simples codificação do que já era prática geral corrente nessas comunidades, né? Então já se tinha esses livros como inspirados. A igreja apenas os reconhece. William Klein resume dizendo que o processo de canonização não concedeu autoridade aos livros bíblicos. Em vez disso, os livros que eram reconhecidos como tendo autoridade eram acrescentados ao cânon, certo? Então não é o processo de canonização que vai dando assim a inspiração e a autoridade aos textos. Pelo contrário, né? Aquilo que a igreja recebia e reconhecia, já estava ali a autoridade divina, já estava ali a inspiração. Então esses livros, por meio daqueles 3 critérios que havia colocado, esses livros então eles eram colocados no cânon, certo? No Novo Testamento, lembrando, são 27 livros. Agora veja a ordem do cânon, né? Como eles estão organizados. Da mesma forma que no Antigo Testamento, o arranjo final dos livros do Novo Testamento combinou preocupações tópicas, cronológicas, com questões sobre extensão dos documentos, certo? Para nos ajudar na compreensão desse ponto, contaremos com a ajuda de William Klein, que nos explicará como ocorreu a ordem do cânon do Novo Testamento como temos hoje. O ponto que se trata aqui, irmãos, você tem o Novo Testamento, Mateus até Apocalipse. Você tem primeiro os Evangelhos, aí você tem Atos dos Apóstolos, depois as Epístolas Paulinas, então as cartas também gerais depois, e por último Apocalipse. O que vamos tratar aqui é por que essa ordem, por que essa sequência, né? Por que o Apocalipse não é o primeiro no Novo Testamento, ou por que Romanos não é o primeiro, por que de repente Atos não é o último, né? Lá no final, por que essa ordem que nós temos aí, certo? É sobre isso então que vai tratar esse ponto. Por exemplo, começando pelos Evangelhos, né? Eles foram naturalmente colocados primeiro, já que descreveram a origem do cristianismo na vida de Jesus, né? Então eles já vêm por primeiro por conta disso, por conta do Senhor Jesus. Mateus assumiu o primeiro lugar porque, como o mais judaico dentre os evangelhos, ele forneceu o vínculo mais claro com o Antigo Testamento. Então ele vem primeiro, por quê? Porque é excelente, por ele ter essa questão que envolve muito o judaísmo e as profecias e as promessas, né, feitas a Abraão, tendo agora o cumprimento em Cristo, Então Mateus, com esse pano de fundo judaico, ele é excelente, por quê? Porque ele faz essa conexão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então é por isso que ele vem em primeiro lugar. Segundo alguns, ele é o evangelho mais antigo. Segundo outros teólogos,
Marcos seria o evangelho mais antigo. Seja Mateus o mais antigo, seja Marcos o mais antigo, não é tanto o ponto aqui. O ponto é que Mateus, por ter essa ênfase judaica, né, ele então é excelente que venha por primeiro para fazer essa ponte do Antigo para o Novo Testamento, certo? Então, Marcos, daí, Lucas e João comumente seguiram na ordem que supostamente foram redigidos, né? E aí então você tem Marcos, Lucas e João. E aí nesse sentido, normalmente se acredita por uma questão de que as datas em que eles foram sendo escritos, certo? Aí você tem Atos dos Apóstolos. Ainda que Atos tenha sido o segundo livro de Lucas, lembra? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Antes isso era um livro só. Agora você tem separado o Evangelho de Lucas e Atos. No meio você tem o Evangelho de João. Por quê? Está ali João para formar os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, então, já na sequência, aí você volta, né, ao escrito de Lucas, que é Atos dos Apóstolos, certo? Então veja só. Vamos de novo aqui. Ainda que Atos tenha sido o segundo livro de Lucas, ele foi separado de seu evangelho pela obra de João, quando os 4 evangelhos foram todos agrupados. Mas, naturalmente, ele vem em seguida como continuação histórica dos acontecimentos da vida de Jesus e da igreja, certo? Aí as epístolas paulinas, né? Você tem então os evangelhos, Atos e as epístolas paulinas. Olha só, depois de Atos vieram as epístolas, né? Então, na verdade, você tem todas as epístolas, né? Até chegar em Judas. Tudo isso é carta, tudo isso é epístola, de Romanos até Judas, mas estão classificadas em blocos. As epístolas paulinas e as epístolas gerais, certo? Então, depois de Atos e antes de Apocalipse, você tem, tudo isso é carta, tudo isso é epístola, certo? Como Paulo foi o primeiro apóstolo para o mundo gentil e o mais produtivo escritor de epístolas, ele escreveu 13, né? As suas cartas foram naturalmente colocadas em primeiro lugar. Isso faz um sentido, né? Como a ordem dos livros se tornou cada vez mais padronizada, as epístolas de Paulo foram então divididas em cartas às igrejas e cartas a indivíduos. Assim, de forma geral, né? Aqui existem outras pequenas divisões no meio disso, mas de modo geral, cartas às igrejas e cartas a indivíduos. Por exemplo, carta às igrejas, de Romanos até 2 Tessalonicenses. Carta a indivíduos, de 1 Timóteo até Filemon, certo? Dentro dessas duas seções, ou seja, cartas de igrejas e cartas a indivíduos, as epístolas foram dispostas na ordem de decrescente tamanho, com exceção dos livros escritos para a mesma igreja ou pessoa que foram mantidos juntos mesmo quando esse padrão foi quebrado. Então você tem esses exemplos aí. Mesmo sendo apenas um pouco menor, Gálatas deve ter sido apenas colocada antes de Efésios como uma abertura para as cartas da prisão. Quais são as cartas da prisão? Efésios, Filipenses e Colossenses. Mas por que Gálatas vem primeiro ali, né, nessa abertura que você tem aí na sequência? É assim, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, né? Por que Gálatas está ali? Porque acredita-se, né, por causa do uso do termo cânon. Lembra que a gente viu? Cânon quer dizer o quê? Regra. Então talvez por isso Gálatas está ali na frente, certo? Então esses detalhes, eles são interessantes. Perceba que não nasceu pronto, né? Eu me refiro a essa organização. Isso não nasceu pronto, meus irmãos. Isso tem um trabalho por trás disso, tem toda uma organização, tem toda uma ordem. É o próprio Deus conduzindo todo esse processo, certo? Isso é muito interessante a gente observar, ok? E aí você tem a carta aos Hebreus. Ela foi colocada imediatamente depois das epístolas declaradas paulinas, no caso, as cartas do apóstolo Paulo, né? Porque muitos pensavam que ela veio de Paulo. Alguns acreditam, inclusive hoje, né, alguns acreditam que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, embora as opiniões se dividam. Talvez Paulo seja a principal possibilidade, digamos assim. Mas as opiniões se dividem, né? Alguns colocam como pode ter sido Apolo, outros colocam como que foi Lucas, outros colocam como que pode ter sido Barnabé.
enfim, sempre foi uma discussão de quem foi o autor da carta aos Hebreus. Porém, é interessante olhar que quando termina Filemon, que é a última carta de Paulo, logo vem Hebreus. Por quê? Porque alguns poderiam pensar, e na dúvida então, ao invés de classificar junto como paulinas, eles colocam depois Filemon, mas já está grudadinho das cartas de Paulo, porque se pensava, né, Paulo como a principal possibilidade de autoria da carta aos Hebreus, certo? Então Hebreus ela vem logo no final, depois das cartas de Paulo, né? Mas não foi colocada dentro da coleção paulina, né? Já que era anônima, ninguém sabe de fato quem escreveu Hebreus, né? E muitos outros questionaram a autoria paulina, nem todos acreditam que seja Paulo, né? Certo? Olha só, Tiago, Pedro, João e Judas, conhecidos aí como cartas gerais, né? Vamos ver então. Estes foram então acrescentados nessa posição, também em ordem decrescente de tamanho, mas também, provavelmente, em ordem decrescente de proeminência de seus autores na igreja primitiva. A importância que se dava aos escritos desses irmãos. Veja bem, não é a questão de que não eram importantes, é que haviam aqueles que eram mais respeitados, tidos com mais importância, e outros um pouco menos. Todos eram respeitados, ok? Todos eram vistos, né, como divinos até mesmo, mas havia aqueles que eram mais utilizados, aqueles que eram mais usados, né, certo? Então, você tem o seguinte, veja só, Tiago, por exemplo, o irmão de Jesus, né, a carta de Tiago. Vale lembrar que esse Tiago ele é meio irmão de Jesus, né, por parte de mãe. Ele também era originalmente o líder da igreja de Jerusalém, então um homem muito respeitado. Por fim, depois que Pedro chegou a Roma, ele acabou recebendo maior destaque do que Tiago por todo o império. Mas nos primeiros anos ele parece ter sido, né, subordinado a Tiago. Depois o Pedro acabou alcançando essa proeminência, né? Acabou recebendo, digamos assim, mais ênfase, né? A ideia aqui não é de escalada do sucesso, alguma coisa assim. A ideia aqui é no sentido de desenvolvimento do trabalho, né? O que estavam fazendo, onde estavam indo, o que estavam produzindo, a forma com que as pessoas lidavam com eles. Então, primeiramente o Tiago foi o grande líder da igreja de Jerusalém. Depois, adiante, Pedro, quando ele chega então em Roma, Pedro começa a ganhar uma notoriedade, uma figura muito importante, muito respeitada na igreja primitiva, o apóstolo Pedro, né? João, o filho de Zebedeu, foi outro do grupo de 3 apóstolos mais próximos de Jesus, com Pedro, Tiago e também o seu irmão, né? O Judas, veja só, outro irmão de Jesus, né? Ele era menos proeminente nos escritos cristãos primitivos, talvez por isso que está lá no finalzinho, antes do Apocalipse, você tem a carta de Judas, que na verdade é um livro excelente, irmãos, excelente, inclusive muito importante para os nossos dias, a carta de Judas, porque ela vai nos orientar, no versículo 3, a batalharmos pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos, né? O conjunto de doutrinas cristãs, as bases cristãs, é para que nós batalhemos por elas, né? Em contraste com o ataque que os falsos profetas muitas vezes trazem à igreja, certo? Então Judas é uma carta muito importante para os nossos dias, mas dentro do contexto cristão primitivo, talvez ele não tinha assim tanta relevância, tanta proeminência, né? Então por isso que ele vai mais ao final, na hora de se organizar ali o cânone, certo? Veja só, e o Apocalipse, por fim, com o seu foco na consumação da história, forneceu uma conclusão adequada ao cânone, certo? Então é excelente, obviamente que o Apocalipse então tem que ser colocado lá ao final, porque ele dá um fechamento, né, excelente, de forma perfeita, né, terminando com a Nova Jerusalém, né, com a glorificação do povo de Deus. Então isso é excelente, certo? Então você tem o Apocalipse fechando, e se você voltar ao Antigo Testamento, em Gênesis, você tem o início de tudo, né? Então o cânon do Novo Testamento está organizado dessa forma, né, conforme você acabou de ver, certo? Aqui você tem um gráfico com a ordem do cânon do Novo Testamento. Os Evangelhos, um livro histórico que é Atos, as cartas paulinas, que são 3, né? Cartas gerais, são 8, né? Colocando aqui Hebreus como uma carta geral, né? Visto que
não se sabe exatamente quem escreveu, né? E por último a profecia, que é o Apocalipse. Então esses são os 27 livros do cânon do Novo Testamento. Esses aqui são os livros inspirados por Deus, né? Certo? Então veja só, agora o ponto 3, o último tópico dessa nossa aula. Jesus, os apóstolos e a certeza da inspiração bíblica, né? A igreja, ela estava consciente de que seria uma nova fase de revelação. Veja só, o teólogo Greg Ellison explica que após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, juntamente com o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, para iniciar a igreja, começou uma nova fase de revelação. Lembra? Havia terminado com Malaquias. O cânon judaico estava fechado, lembra? Ano 400 a.C. Agora já havia essa expectativa de uma nova fase de revelação e de fato aconteceu, né? Obviamente com a vinda do Filho de Deus e então também os seus apóstolos, agora há uma nova etapa, uma nova temporada, entre aspas, de revelação, de inspiração divina, né? Embora confiasse na autoridade das escrituras hebraicas divinamente inspiradas, a igreja tinha consciência de ser receptora de uma verdade nova a respeito da pessoa e obra de Jesus e da missão cristã no mundo, certo? Então isso é importante. Jesus confiou a verdade, a palavra de Deus, a certas pessoas fiéis, administradoras e comunicadoras da revelação. Os apóstolos eram as principais testemunhas oculares de Cristo e de seu ministério. Não era possível separar a revelação confiada a esses apóstolos da revelação anterior obtida por meio dos profetas. Isso aqui é importante, meus irmãos. Observe ainda adiante. O Espírito Santo havia estado agindo nos profetas, enquanto previam a sua vinda. O Espírito Santo estava agindo nos apóstolos para fornecer uma compreensão inspirada da vinda de Cristo. Então, os profetas, né? O Espírito Santo inspirou os profetas que registraram a palavra de Deus. E esses profetas apontando para a vinda do Messias. Agora, no Novo Testamento, você tem os apóstolos registrando a palavra de Deus, a inspiração divina, a partir do Cristo, do Messias que já veio, certo? Então os profetas apontavam para a vinda do Messias. Os apóstolos apontam para o fato dele já ter vindo, certo? Ok? Então você tem o ponto central aqui. O Espírito Santo era o mesmo que agiu nos profetas, que agiu nos apóstolos, certo? Ambos foram inspirados pelo mesmo Espírito de Deus. Lembra da palavra elpneustos, ou seja, soprado por Deus, ok? Então, nesse sentido, irmãos, de escrever texto sagrado, escritura sagrada, inspirada por Deus, nesse sentido de registrar, isso terminou com o Apocalipse. Isso começa em Gênesis e isso termina com o Apocalipse. Isso é importante a gente ter claro, ok? Então, nenhum apóstolo hoje, alguém que se intitula apóstolo, né? Então, ninguém hoje tem o peso de inspiração, ninguém tem essa inspiração divina, telpneustos, né, a palavra grega, para escrever novamente escritura sagrada, inspiração, certo? Então, hoje isso não tem mais, né? Isso terminou com o Apocalipse. Agora, o que nós temos é iluminação do Espírito para compreender. Deus nos dá graça para que venhamos a produzir bons materiais que vão edificar a igreja, certamente, né? Agora, ao nível de autoridade divina, de inspiração divina para registrar a palavra de Deus, então isso cessou, isso terminou com o Apocalipse, certo? Isso é importante nós deixarmos claro. Diante disso, destacamos que tudo estava acontecendo dentro do plano soberano de Deus e que o Senhor Jesus, assim como também os apóstolos, estavam confirmando a autoridade das Escrituras, certo? Então, Jesus e os apóstolos reconhecem a autoridade das suas palavras. E aqui isso responde para nós a questão, irmãos, que os apóstolos sabiam que eles estavam escrevendo texto sagrado. Eles sabiam que eles estavam registrando a palavra de Deus. O Senhor Jesus sabia, obviamente, né, como Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, né, o Senhor Jesus sabia da autoridade das suas palavras, assim como os apóstolos também sabiam que estavam numa fase, numa temporada
agora de uma nova revelação e que seus escritos, né, eram sagrados por conta da inspiração do Espírito Santo sobre a vida deles, certo? Então vamos observar isso com detalhes. Uma vez tendo reivindicado ser o produto da ação soberana de Deus, as Escrituras são coerentemente precisas em afirmar que tudo o que dizem é verdadeiro, pois possuem autoridade divina. Vamos observar algumas passagens a partir do Novo Testamento que apontam para essa realidade. Para isso, contaremos com a ajuda do teólogo Stephen Kirchner, que destaca os seguintes textos. Observe só. Primeiro, irmãos, Jesus reconheceu o Antigo Testamento como escritura, como inspirado por Deus, né? Como palavra. De que forma? Você vai ter aqui detalhes importantes, irmãos. Jesus reconheceu a inspiração do cânon, né? Jesus reconheceu a inspiração dos livros do Antigo Testamento. Também, irmãos, um detalhe importante, a historicidade desses livros. Em outras palavras, isso quer dizer que esses livros, o que está ali sendo registrado, aconteceu literalmente, irmãos. E aqui eu destaco um ponto. O caso de Adão e Eva, por exemplo, eram personagens reais, eram pessoas, um homem e uma mulher reais, os dois, né? Pessoas criadas por Deus. Não era uma alegoria, não era uma espécie de um padrão criado para explicar algumas coisas. Eram pessoas reais. Jesus trata-os com literalidade, com fato histórico, pessoas que existiram de verdade, né? Também o dilúvio, Jesus vai citar isso, meus irmãos, porque Jesus entende que isso aconteceu, que isso é literal. Jesus vai citar o profeta Jonas e o caso de Jonas ser engolido por um grande peixe, né? Jesus usa até isso mesmo como apontando para ele também, como uma espécie de um tipo, né, que iria apontar para uma realidade maior cumprida em Cristo. Então Jesus cita o caso de Jonas. Jesus trabalha a questão da sarça ardente, né? Então tudo isso, irmão, a historicidade do Antigo Testamento, a literalidade do Antigo Testamento, Jesus reconhece isso. Meus irmãos, se Jesus reconheceu isso, isso é ponto final, isso é ponto estabelecido, não se discute mais, né? Então você vai ter aí, hoje, por conta da influência do liberalismo teológico, de muitas vezes até mesmo de tentar encaixar as bases cristãs com a teoria da evolução. Então você vai ter muitas vezes Adão e Eva vistos agora não como personagens literais, como espécie de dois modelos para explicar algumas coisas. Não, meus irmãos, eles foram personagens reais, né? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, onde fala da criação de todo o universo do ser humano, né? E também a queda do ser humano, tudo isso é literal, tudo isso aconteceu por meio de um casal que Deus colocou no jardim. Por quê, irmão? Porque Jesus vai citar assim, porque Jesus vai tratar assim. Então, se Jesus tratou assim, isso é realmente ponto final, certo? Também Jesus vê o cumprimento do Antigo Testamento no Novo Testamento e a infalibilidade, ou seja, é infalível, né? A escritura do Antigo Testamento, certo? Por quê? Porque é divina, porque é inspirada por Deus. Também Jesus reivindicou a autoridade para suas próprias palavras. O Senhor Jesus reconheceu, né, a nível de importância, né, as suas palavras. Por isso que ele fala em Mateus 7, 24 ou 27, a famosa passagem daquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. E ali você está no finalzinho do Sermão do Monte. O que você tem ali, na verdade, Jesus falando em outras palavras que aquele que baseia a sua vida nas minhas palavras, naquilo que eu ensino, então esse é comparado como um homem sábio. Mas aquele que baseia a sua vida não nas minhas palavras, em outras coisas, então esse é comparado como um homem tolo, né? Então as palavras do Senhor Jesus, a importância delas, né? Jesus entende que são palavras divinas. Também a eternidade dessas palavras, né? Jesus diz em Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, certo? Também o papel normativo, né? Isso é a questão de ordem, a questão de estabelecido, né? Veja só, Paulo reconheceu o Antigo Testamento como Escritura.
Você tem o Senhor Jesus fazendo isso, reconhecendo a divindade daquele texto sagrado. E você vai ter, irmão, Paulo fazendo o mesmo bem. Ele vai reconhecer a inspiração da Escritura. É o famoso texto de Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né, para diversas áreas da vida, né? Então, Paulo reconhece a inspiração da Escritura do Antigo Testamento. Também, Paulo vai tratar a personificação da Escritura. É interessante, Romanos 9,17, ele vai falar assim, mais ou menos: a Escritura diz a Faraó. É como se Paulo tornasse a Escritura do Antigo Testamento agora uma pessoa. E ela agora testemunha contra Faraó. Isso é muito interessante, né? Então Paulo reconhece, né, o Antigo Testamento como Escritura, como palavra de Deus, certo? Paulo também, isso aqui é importante, reivindicou a autoridade divina para as suas próprias palavras. Por isso, irmãos, os apóstolos sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam que eles estavam sendo inspirados por Deus, certo? Paulo entendia que essas palavras foram reveladas a ele pelo Espírito de Deus. Elas eram normativas, ou seja, doutrinárias à igreja, isso é importante. E é a mensagem evangélica, né? É a mensagem daqueles que creem no Evangelho, daqueles que creem nas Escrituras. Essas palavras, elas vêm de Deus, elas são palavra de Deus, certo? Paulo entendia assim. Pedro, olha só, reconheceu também o Antigo Testamento como Escritura, o registro da revelação divina. Nenhuma Escritura foi registrada por vontade humana, na verdade, né? Mas sim pelo Espírito Santo. Ele usou homens para registrar a sua palavra. E interessante também, irmãos, que Pedro, o apóstolo Pedro, reconheceu as cartas de Paulo como Escritura, como inspirado, né? Pedro vai colocar no mesmo caráter do Antigo Testamento. Pedro vai falar, né, que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele não vai falar sempre, ele não vai falar que nunca dá para entender, mas ele vai dizer que há alguns pontos em que o apóstolo Paulo escreveu coisas que eram difíceis de entender, né? E aí ele vai associar isso com as distorções que alguns faziam também do Antigo Testamento. Alguns distorciam as palavras de Paulo, assim como distorciam o Antigo Testamento. Pedro coloca no mesmo nível de autoridade o cânon do Antigo Testamento e as cartas de Paulo. Então o próprio Pedro reconhece que Deus inspirou Paulo para registrar a sua palavra, certo, irmãos? Então isso é importante para nós termos bem claro que o Senhor Jesus e os apóstolos, né, no Novo Testamento, eles estão cientes desta nova fase agora de revelação divina, de inspiração, né, do Espírito, para então registrar a palavra do Senhor, certo? O Senhor Jesus reconhece isso, Paulo reconhece isso, Pedro reconhece isso, tá certo? Então é importante nós termos claro isso, ok? Caminhando aqui ao final então desta aula de número 2, um resumo aqui para nós. Nós vimos então sobre a Escritura, a Bíblia ser um livro inspirado por Deus, e essa inspiração ela é divina, mas lembra, ela inclui elementos humanos, né? Também a distinção entre inspiração e revelação, e nós vimos que Deus inspirou e conduziu homens para registrar a sua palavra. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Nós vimos o processo, irmão, de formação do cânon, né? Primeiro vimos o termo cânon, que significa regra, que significa padrão, né? Você lembra de Gálatas 6,16, lá está o termo cânon, regra, né? Nós vimos sobre esse processo de canonização, o processo do cânon do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, certo? E por fim, agora, acabamos de ver então sobre Jesus, os apóstolos e a certeza da inspiração bíblica. A igreja era consciente de que seria uma nova fase de revelação, no sentido, irmão, escriturístico, certo? Lembra disso. No sentido de escrever palavra inspirada por Deus. Isso fechou no Novo Testamento com o livro de Apocalipse. Nesse sentido, não há mais. Nesse sentido de escrito canônico, escrito inspirado por Deus, nesse aspecto não há mais, certo? Jesus e os apóstolos reconhecem a autoridade de suas palavras. Eles sabem, né, que o que eles estão falando é divino, é inspirado por Deus. Certo, irmãos? Chegando então à conclusão da nossa aula,
vamos aqui a uma fala de John MacArthur, né? Ele nos ajuda em uma boa conclusão quanto à questão do cânon. Ele diz: atualmente, quando usamos o termo cânon das Escrituras, de fato estamos declarando que a Bíblia está completa, ok? De Gênesis a Apocalipse, este é o cânon. Deus nos deu a sua revelação. A Bíblia é o nosso padrão, eficiente, suficiente, infalível, inerrante e revestido de autoridade. Como padrão de Deus, a Bíblia tem autoridade para determinar e avaliar qualquer outro escrito, conceito ou ideia. Então é por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, que nós julgamos todas as coisas, certo? Também Stephen Nichols, um excelente teólogo, inclusive, você pode encontrá-lo no YouTube, escreve muito, trabalha muito a parte também de história da igreja, muito também, uma grande ênfase aos escritos de Jonathan Edwards. Então está aí uma boa referência também para você, Stephen Nichols. Ele acertadamente pontua que, olha só o que ele diz, irmão, muito interessante o que ele coloca: a Escritura é a palavra de Deus, ok? Essa é a doutrina da inspiração. A inspiração verbal e plenária. Verbal significa que as próprias palavras da Escritura são inspiradas. Plenária significa que toda a Escritura é inspirada, Antigo e Novo Testamentos. Não somente as questões concernentes à fé, mas também as questões concernentes à história, as questões concernentes a Gênesis, do 1 ao 3, Adão e Eva, a entrada do pecado. Tudo isso é inspirado por Deus, tudo isso é verdadeiro, tudo isso realmente é de Deus para nós, né? Toda a Escritura, em cada uma de suas partes, é inspirada. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, inspiração verbal e plenária, então é verdadeira. Visto que Deus não mente, visto que Deus não se engana, então, se é a palavra de Deus, é verdadeiro, é o nosso padrão, é o nosso cânon, é a nossa regra. Certo, meus irmãos? Por fim, então, estamos certos e confiantes de que temos hoje em nossas mãos a pura e poderosa palavra de Deus, graças ao Senhor por isso. Amém? Que Deus te abençoe, querido irmão, que nós possamos continuar firmes no Senhor, quando muitas vezes estivermos diante de situações em que precisamos esclarecer algumas coisas às pessoas, tenhamos muita paciência para fazer isso, tenhamos muito amor para fazer isso, mas lembre-se, o que você tem nas mãos, esse livro que você tem aí nas suas mãos, na sua casa, Antigo Testamento, Novo Testamento, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus que chegou até você, certo? Termino com uma fala que, se não me engano, citei aqui nessa aula, mas se não citei, citarei agora, ou novamente, eu citarei pela primeira vez nessa aula, não importa, né? Então, como diz o Gilberto Pickering, ele diz que o mesmo Deus que inspirou é o mesmo Deus que preservou, certo? Então isso é importante nós sempre lembrarmos, irmãos, ok? Então o mesmo Deus que inspirou a sua palavra, ele garantiu, ele preservou que a sua palavra chegasse a nós, certo? Então sempre guarde isso no seu coração, amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus estudos e, se Deus permitir, nós avançaremos a aula de número 3, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço a todos.